A tristeza de focar em vocação na hora do trabalho, um corte aí do Edson Castro. Você aí que já trabalhou, se sentiu com vocação pelo seu trabalho? Eu confesso que eu já. Na época que eu era professor, eu ficava, nossa, nasci pra isso, nasci pra isso. Resultado, calvície, dor de garganta, gastrite e muito café com açúcar. Vamos ver. Compre jeans de qualidade na Eixo, 100% algodão, jeans feito no primeiro comentário fixado. Vamos reagir a um videozinho aqui dessa mina que fala Então, pronto. sobre vocação. E vamos ver Meta o React. que ela tem pra falar pra gente. Se liga. De uns tempos pra cá, tem gente sumindo de profissões que eram vistas como algo de quem tinha vocação. Professores largando a carreira acadêmica. Eu fui uma, inclusive. Enfermeiros trocando de área. Artistas desistindo. Assistentes sociais adoecendo e abandonando o cargo. E o pior de tudo é que, além disso, ainda tem gente que vem com aquele discurso de essa geração é fraca. Hoje em dia ninguém quer mais trabalhar. Mas o buraco é bem mais embaixo. Durante décadas, essas profissões carregaram aquela ideia de que a vocação compensava tudo. Se você ama ensinar, você aguenta a sala lotada. Se você nasceu para cuidar, você aguenta o plantão desumano. Se você é artista, você aceita a estabilidade. Se você quer ajudar o outro, você tolera a falta de estrutura, os salários baixos, a sobrecarga emocional e o desrespeito institucional. Só que aí, esse modelo começou a ruir. Porque vocação não paga aluguel, não paga terapia, não te protege do burnout. No caso de professores, por exemplo, não é só o salário baixo. É todo o acúmulo de funções. Você tem que educar, mediar conflitos, suprir lacunas familiares, lidar com violência, com cobrança burocrática, com metas irreais. E tudo isso enquanto a autoridade docente é sistematicamente deslegitimada. Na enfermagem, tem jornadas... Cara, vou falar pra vocês que eu conheço muitas colegas da área da docência, de professores que, assim, uma vida na sala de aula, muita gente que tinha expectativa e que está abandonando o barco. Abandonando o barco. E repare, né, tem uma questão também importante que é o seguinte: a educação, em uma síntese geral, ela vai passando por uma série de ataques, né? A educação em abstrato. Na realidade, o que é atacado é a capacidade dos professores de trabalharem, dos alunos de terem boas condições de estudo e tudo mais. Tem uma série de ataques nesse sentido, né? Em primeiro lugar, um ataque da questão curricular. Então, o novo ensino médio, que veio para reformar a educação, trazer modernidade e avanços e parará, piriri, pororó, nada mais é do que um grande engodo. Por quê? Porque ele reduziu a carga horária de matérias para poder colocar outras disciplinas eletivas que os alunos podem escolher e tudo mais, sendo que a realidade da grande maioria das escolas é que elas não teriam capacidade nem de ofertar essas eletivas totais. Então, muitas escolas começaram a ter que diminuir o volume de aulas de história, geografia, ou unificar essas matérias em outros ramos para poder conseguir dar cabo da carga horária. E aí você imagina, um professor que antes dava 4 aulas de história para uma turma, ou 4 aulas de história na semana, 5, 6, sei lá, dava 6 aulas de história na semana. Agora que ele não tem mais aquela matéria, ele vai precisar dar uma outra disciplina, ele vai precisar pleitear um outro curso, né? uma outra área do conhecimento que ele não sabe, que ele não tem proficiência, que ele não tem a menor ideia, mas que o Estado vai lá e dá para ele um slide. Essa é outra questão. As empresas privadas, especialmente as produtoras de materiais didáticos, que são de grandes conglomerados educacionais privados, diga-se de passagem, fazem a festa do caqui nos materiais da SEDUC, da Secretaria de Educação. No estado de São Paulo, por exemplo, o que tem de professor da rede estadual que reclama da qualidade dos materiais ofertados é brincadeira. Por quê? Porque a SEDUC resolveu falar assim, professor, você não precisa dar o livro, né, escrever, você tem agora material em slide. Então o material em slide chega pronto, o professor vai lá, ele reproduz,
existem mecanismos de vigilância, de aplicativo, de site, de usuário, de não sei o quê, que fazem essa verificação do quanto de material ele está usando, e isso é um critério objetivo que impacta na avaliação desse professor. O material é uma porcaria, uma sonora porcaria, e o professor dá aula de slide, faz os exercícios, ele finge que ensina, os alunos fingem que aprendem, a sala tem 40 pessoas, um caos absoluto, não tem, muitas vezes escolas não tem banheiro, não tem estrutura, não tem merenda. E aí, como que você quer que se trabalhe nesse ambiente? Isso que eu tô falando das escolas públicas, porque nas escolas privadas, a dinâmica, ela vai até para um outro caminho. Por quê? Porque as escolas privadas, elas vão cada vez mais colocando metas, né? Porque hoje em dia a escola virou um escritório de produtividade. Essa produtividade é expressa na taxa de aprovação do vestibular. Então tem essa pressão gigante. Aí a escola vai lá, coloca essas metas, coloca esse volume de trabalho, também baseado no novo ensino médio, também baseado nessas reformas curriculares, que se torna impossível, ou se torna um trabalho hercúleo, um trabalho maldito da aula. De você se esforçar tanto, 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 e ter tanto, tanto, tanto estresse, e não ter perspectiva de carreira. Essa é a questão. Não há perspectiva de carreira. Não tem perspectiva de mudança, de melhoria das suas condições de trabalho. Tá ligado? Não existe. Está cada vez mais reduzido. Mas as grandes empresas, né? A Cogna Educação, que tem outro nome, a Croton, que agora tem outro nome, o grupo do Jorge Paulo Lemann, a Multilaser, que era do Renato Feder, que foi o secretário de... Acho que é o secretário de Educação ainda do estado de São Paulo, que por sinal, né, que por acaso ganhou o contrato de licitação com o governo do estado em 2022. Todas elas estão bem. Enquanto que a realidade do professor, do estudante, é cada vez pior. E aí, a rapaziada sai da escola, sem perspectiva, muitas vezes com o funil do vestibular sendo o diferenciador social, e aí essa pessoa que sai da escola pública vai fazer o quê? Vai trabalhar no emprego de escala 6x1, vai trabalhar no emprego de serviço, de alta rotatividade, às vezes não vai ter, não vai conseguir fazer um curso técnico, vai trabalhar com entrega de aplicativo, vai trabalhar com serviços que são extremamente precários. Porque é isso, porque cada vez mais, e é importante ver isso, né, que esse cenário do desmonte geral do Estado brasileiro, da desindustrialização, da falta de um avanço na produção técnico-científica, vai condenando a classe trabalhadora a também não ter acesso a um horizonte diferente de vida. Não é só uma questão da economia brasileira em abstrato, né? Da gente estar atrás da China. Mas é dessa educação que antes era um instrumento de possibilidade de mudança, né? A galera fazia faculdade para ter um emprego melhor, para ganhar um salário maior. É isso. Objetivamente é isso. Quase todos os casos era por isso. Nem isso você tem mais. Nem isso é claro, quem faz faculdade hoje ainda assim tem uma qualificação melhor e uma possibilidade maior de ter um emprego mais decente. Mas essa diferença está se reduzindo ao longo dos anos. Essa mudança, ela não é mais tão representativa como ela era há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. E aí, com prazos elevados, com a demanda de alta produtividade, péssimas condições de trabalho, a questão é, quem aguenta discurso bonito de vocação? Quem aguenta? Quem aguenta? Assim, ser professor no Brasil, na época que eu cursei, em 2012, já era complicado. Já era complicado. Entrei na faculdade em 2012 e já era assim, um negócio difícil. Já era difícil. Hoje em dia, tem que querer muito, viu? Tem que querer muito, muito, mas muito, muito, mas muito mesmo. Porque a situação não está nada fácil. Completamente exaustivas, falta de pessoal, uma pressão psicológica constante. Nas artes, a normalização da precariedade segue firme.
Você precisa criar arte apenas por amor, tá? Porque se você cobra um pouco mais caro, você já é Nossa, interesseiro. padrão, E no padrão. serviço social, cara, os profissionais que são responsáveis para lidar com a miséria estrutural do país trabalham eles mesmos em situações precárias. Isso é loucura. E todas essas profissões, né, com salários baixos e altíssima carga emocional. E o que tá rolando agora não é falta de vocação ou amor pelo trabalho, é a Não tem chegada de um condições. limite. E a gente nem precisa falar do impacto social que isso causa, né? Amor pelo que se faz não deveria ser sinônimo de exploração. E nenhuma sociedade se sustenta por muito tempo pedindo que seus trabalhadores mais essenciais se destruam em nome da vocação. Vocês já repararam que de uns tempos para cá... Cara, isso aqui é muito grande. Muito grande, assim. Assim, tá caro, pô. Tá caro viver. Tá caro viver. Tá caro ser adulto. Tá caro ter plano. E trabalhar por vocação é uma doideira. E assim, a gente precisa entender que tem profissões que vão pagar menos, mano. E isso é uma merda. E às vezes você vai olhar e fala assim, pô, gostaria muito de viver da minha música, mas eu preciso pagar as contas. E vai ser muito difícil fazer isso. E vai ser uma dificuldade muito grande. Os riscos são muito grandes. Então talvez eu precise escolher um caminho que não seja o que eu amo pra poder fazer isso. Porque assim, as pessoas vão achar que certas profissões você precisa ganhar merreca, pô. A galera vai achar que, você gosta de tatuar? Ah, pô, mas pra você é de graça, você tá aí, tatua pra mim. Ah, você é designer? Ah, mas você tá com o Photoshop aberto, faz uma arte aí pra mim. Ah, você é arquiteto? Faz aí pra mim o projeto. As pessoas tiram o seu trabalho pra merda. Ou quantas vezes eu também, que influenciador é um trabalho merda e precisa mesmo. Eu não vou nem comentar das vezes que falaram isso pra mim também, dessa mesma perspectiva. Que é cada vez mais atender a lógica do consumo, né? É cada vez mais reconhecer menos o trabalho e mais o bem. É a precarização, é o processo de ofensiva do capital, da mercantilização da vida em tudo. Em tudo. Eu falar assim, pô, galera, olha aqui. Tô com as aulas do contracurso, de história, política, tem lá mais de 20 aulas de história do Brasil, por R$20 mensais, tem a assinatura anual, que você também paga mais barato, e taranana. E aí vai vir gente falar, nossa, mas R$20 por mês? Nossa, mas R$167 que é o pagamento anual de uma vez? Tem gente que não tem condição. Aí você fala assim, mas... Entendeu? O jogo é esse. O jogo é esse. E isso é um retrato da precarização de todas as profissões. Todas as profissões. Essa é outra parada. A inteligência artificial não vai acabar com todos os empregos. A inteligência artificial vai acabar com um conjunto de empregos e vai precisar manter os trabalhadores. Só que os trabalhadores que serão mantidos em funções mais operacionais, em funções de atendimento da demanda das máquinas, né? Então quem vai ditar o ritmo da produtividade não é mais a gerência, não é mais o escritório, e sim a máquina, igual na Revolução Industrial Têxtil lá do século XVIII, e você vai ganhar pouco. Por quê? Porque vai ter um monte de gente na fila do desemprego que quer o teu trabalho, que você vai só digitar, só escolher, fazer prompt, sei lá o quê, e você vai ficar com um emprego horrível. Não é que você vai ficar desempregado. Claro que vai ter gente desempregada. Mas vai ter gente uma situação com emprego horrível. Horrível. Horripilante. Esse é o futuro, né? E aí você pode ver, pô, IA na educação, IA nos projetos, IA nos designs, tudo isso que é usado para quê? Para poder aumentar a produtividade sem que haja um tempo de descanso para o trabalhador. Então essa produtividade que serve a quem? Ao capital. Única e exclusivamente ao capital. Isso aqui não é trabalho, isso aqui é hobby pago, tá, gente? Jamais, profissão é carregar cana. Mas quantas vezes eu já não tive gente vendo e falando assim, faz aí pra mim uma publi, né? Divulga pra mim um trampo. Ó, mas gente, se a IA tomar conta, como o dinheiro vai retornar para o capitalista? Aí vem o pulo do gato. Renda básica universal. Renda básica universal é um dos maiores engodos que existe, tá? É uma política que sua efetividade para reduzir a pobreza funciona no curto prazo, mas ela condena as pessoas a uma desestruturação permanente do trabalho.
Porque, de fato, você vai precisar continuar que as pessoas tenham coisas para consumir, né? Você vai precisar continuar influenciando o consumismo, porque senão a roda do capital para de girar. Mas uma realidade é onde as pessoas têm pouco trabalho, os trabalhos que existem são pouco decentes, e uma redução cada vez maior da jornada, vão ter mais e mais pessoas dependendo de programas sociais, dependendo de algo como a renda básica universal, que vai entrar como um substituto do salário. Então você não vai nem mais trabalhar. Você vai só ganhar uma grana no final do mês para poder consumir. O teu propósito de vida vai ser consumir. Entendeu? Vai ser consumir. Consumir. E não é consumir coisa bacana, legal, com a família e tal. É o básico para sobreviver. É o mínimo do mínimo para você não morrer. Pra roda não parar de girar. Tá ligado? É isso que tá em jogo. Tanto que você tem... O sonho dos neoliberais, dos capitalistas, é a aprovação da renda básica universal. Esse é o sonho dos capitalistas. Porque aí você não paga mais salário. Porque aí não tem mais contradição capital e trabalho. Porque aí a galera vai simplesmente consumir. E acabou. Só isso. E é só isso que vai importar. Campo aí, divulga meu negócio, divulga não sei o que, tipo... Cara, não quero, tá ligado? Eu não quero fazer isso, sabe? Isso é um bagulho... Sabe, eu não tiro seu trabalho pra merda, você não tira o meu pra merda. E é muito louco, né? Eu falei pra vocês sobre como eu larguei o teatro, porque em determinado momento eu olhei e falei assim, cara, eu acho que eu não vou conseguir ter o estilo de vida que eu quero se eu seguir a minha maior vocação. Minha maior vocação era teatro, era atuar, gente. Era o bagulho que eu mais amava fazer. Se você perguntar pros meus pais, eu vivia no teatro, vivia fazendo peça, adorava fazer isso, adorava escrever peça, adorava produzir peça, fazer... Mano, às vezes eu achava trampo em peça só pra estar no teatro, assim. Tipo, eu quero fazer luz, quero fazer cenografia. E eu saí fora porque eu olhei e falei assim, mano, eu não vou conseguir viver disso. Isso em 2007, 2008. Olha essa parada daqui, ó. Esse aqui é um desabafo. Aquela primeira foi da Chapeleira, essa é da Manu Pestana. Olha esse desabafo daqui, ó. Mais difícil de fazer conteúdo, porque eu levantei sem vontade de sair da cama, doente, sem trabalho, desanimada, com R$5 na conta. E o que você tem vontade de falar ou fazer nesse dia? Nada. Expectativa, ter 40 anos, uma carreira consolidada, dinheiro no banco, poder proporcionar pra minha família o que tem de melhor. Realidade, R$5 na conta, tem dinheiro pro final de semana e piolho na cabeça. Tá vendo como a expectativa, ela mata... Tá vendo como a expectativa... Tá vendo como a expectativa, ela mata a alegria? A gente tem expectativa sobre algo, alguém, alguma coisa que tá longe das nossas mãos. Isso faz com que a gente olhe pra nossa realidade e queira chorar. É o que eu tô querendo agora. Só tô querendo olhar pra minha realidade e chorar. Por quê? Dentro da minha cabeça eu ainda nutro uma expectativa de que as coisas vão melhorar. E esse é o lado bom da expectativa, é gerar fé, e essa fé gera atitude, essa atitude gera mudança. O ruim da expectativa é quando você compara esse mundo ideal que tá na sua cabeça versus a sua realidade, que ela é muito mais nua e crua. Hoje eu abri essa câmera sem muita pretensão do que falar. É só um coração cheio de frustração. Porque eu escolhi uma profissão que é instável, então eu tô lidando com as consequências da minha escolha. Tudo na vida... Mano, isso que é foda, velho. E isso é a maior armadilha. Essa é a maior sacanagem que existe. É o sujeito dizer que a culpa disso tudo é dele. Eu estou lidando com as consequências das minhas escolhas. E veja, existe uma agência do sujeito particular, né, de nós, enquanto pessoas individuais, nas implicações do que a gente faz, do que a gente deixa de fazer, né? Ninguém é bebezinho, tadinho, que não toma decisão, não toma escolha. Todo mundo toma escolha. Existe essa implicação. Mas as implicações das condições econômicas gerais não são dos sujeitos individuais, mas sim da estrutura total. E aí o que a ideologia, especialmente essa ideologia que a gente hoje vive de uma maneira muito, muito grande com o consumo, rede social, meritocracia, neoliberalismo torando, é essa ideia de que você tinha todas as oportunidades de fazer acontecer. De conseguir chegar lá. Lá onde? Lá. Chegar lá. E você não conseguiu. Saca? Você não teve o sucesso em questão. Você é o fracasso. Você não teve sucesso. Bicho, isso aqui pra cabeça, tá louco. Tá louco. Tá louco. E assim, é uma espiral. É uma espiral. É uma espiral de coisas que vão se reduzindo, que vão piorando essa situação.
Sem se perceber, por exemplo, que a responsabilidade de você não ter pessoas do teatro, por exemplo, com plenas condições de vida, para ter uma vida... Tô falando de vida de luxo, de ator da Globo. Tô falando de uma vida, pagar aluguel, de viajar, tananana. Por quê? Porque não existe incentivo para esse tipo de área. Porque o que tem é de coisas muito pequenas, particulares, de grandes grupos, e o resto não tem. O resto não tem. E aí você fica submetido a essa lógica de culpabilização, de sofrimento, de destruição emocional. É isso que a pessoa precisa entender. O capitalismo, ele é um ente de destruição da vida em todas as dimensões. Todas. Na dimensão econômica da sustentação da vida biológica, da sustentação da vida familiar, porque ele impede que as pessoas possam construir comunidade, construir laços sociais para além do individualismo, um destruidor dos aspectos emocionais. O capitalismo é um sistema que, como um zumbi, se alimenta daquilo que está vivo. O capitalismo é um vampiro que suga o sangue daqueles que estão vivos. E ele vai continuamente precisar sugar esse sangue até não dar mais. Até ele precisar partir para outra. E é isso que... E essa é a condenação. É isso que está colocado. Não tem outro lugar a não ser esse. Sabe? Não tem. Só que o que a ideologia faz é o quê? É dizer que a responsabilidade é tua. Que a culpa é tua. E assim, galera, é foda. É difícil. Então o negócio é procurar uma alternativa. Qual é? Não sei. Não sei. Essa questão. Não dá pra saber. Qual é a alternativa? Porque eu acho também que a gente tem que tomar cuidado para não abraçar essa narrativa de fim de mundo. Tá ligado? Tem que tomar cuidado para não abraçar a narrativa de fim de mundo. De, tô desmotivado, tô triste, não sei o quê. E beleza. E beleza. Pode ficar triste, desmotivado e tal. Mas tem que lembrar que vai precisar tirar força de algum lugar. Senão a situação não vai mudar. É isso. Entendeu? A situação não muda se você não sai do lugar. Não muda. Aí como? Sei lá. Aí eu não sei. Não sei. E para além da revolução, né? Eu acho que essa questão, a revolução, ou essa palavra de ordem, de alguma maneira, ela também se torna uma promessa a longo prazo. Então tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque se você olha demais para essa questão unicamente da revolução como o grande solucionador dos problemas, no teu presente de agora você não se mexe. Porque você está prometido de que as coisas vão melhorar. Lá na frente, quando a revolução acontecer, e até lá. E até lá. Ela vai acontecer amanhã? Semana que vem? Daqui 5 anos? Daqui 10 anos? Não sei. Condicionar o seu movimento de vida numa outra direção, esperando a grande promessa, é se condenar a morrer esperando. É se condenar a morrer esperando. Então, faça alguma coisa. E lembrar que nem sempre vai ser perfeito, vai ser incrível da primeira vez, vai aprender, vai errar, e a vida é isso aí, galera. A vida é isso aí. A gente lidar com as consequências das próprias escolhas. Então não é culpa de nada, não é culpa de ninguém. A culpa é minha. E também lidar com as minhas frustrações. Olha isso, a culpa é minha. Também é culpa minha. Eu tô no desafio de fazer conteúdo todo dia. E hoje tá sendo um dos dias mais difíceis de fazer conteúdo. Precisa parar de fazer no Instagram, né, Manu? Que dá R$0. Precisa parar de fazer no Instagram. Quer fazer no Instagram pra marca vir, pra talvez pagar, pra talvez acontecer. Boa. Vai pro YouTube. Porque eu levantei sem vontade. Monstro. De sair da cama, doente, sem trabalho, desanimada, com R$5 na conta. E o que você tem vontade de falar ou fazer nesse dia? Nada. Mas quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu faço. E parece que esse é o meu compromisso comigo, que é de fazer independente do meu estado emocional, psicológico. O que pode ser uma coisa boa, porque talvez você também acordou na merda igual eu. Pra falar que em um perfil você pode encontrar alegria, mas você pode encontrar uma realidade triste, dura, mas não todo dia. Porque a vida é assim, né? A vida é de altos e baixos. E a vida é como você olha pra ela, né? Então hoje eu tô olhando
pra vida com um óculos muito triste. Mas eu tenho orgulho de dizer de mim mesma que a maioria dos dias eu olho com óculos mais alegre. Aqueles óculos, sabe? Que tem um nariz e um bigode. Normalmente eu tô usando ele pra mascarar, com certeza, muita coisa que tá dentro de mim. Ou pra melhorar o meu dia e o dia das pessoas. Eu sei que quando eu melhoro o dia das pessoas, inevitavelmente, eu tô melhorando o meu dia. Então, esse vídeo é pra falar que não é fácil fazer conteúdo todo dia. Porque não é todo dia que a gente tá bem. Hoje é um dia que eu não tô bem. Mas mesmo assim, eu vim cumprir esse propósito que eu fiz comigo mesma, que é todo dia gravar um vídeo. Eu não sei se esse vídeo te tocou de alguma forma, eu não sei pra quem é esse vídeo, só sei que sempre quando eu faço alguma coisa é pra alguém. Se você acredita que é o universo, eu acredito que é Deus. Então, é isso. Fica bem, eu vou ficar bem. E a gente junto forma essa rede quentinha e gostosa de poder ser quem a gente é. E a gente não precisa fingir nada. Não, mano, ó, legal. Se quiser ganhar dinheiro com rede social, esse não é o caminho. Entra lá no Idiverso, mas... Olha aí. Atenção. Atenção. Citado. É o onipresente, né? É o onipresente. Tem outra coisa pra fazer, tá com filho. Mano, tem outros trampos pra fazer, tá ligado? A gente tem um problema estrutural em cultura. Então tem um monte de coisa que a gente precisa olhar, que a gente precisa entender. Criar conteúdo, ganhar dinheiro com conteúdo é difícil, tem todo um caminho. Não é fazendo conteúdo no Instagram. Conteúdo no Instagram é um dos mais difíceis de você monetizar junto com o TikTok. Você vai monetizar, vai ganhar muito pouco. Muita gente implorando migalha por Instagram, muita agência ferrando. Instagram é visibilidade, entendeu? Já falei disso. Instagram é vitrine. Instagram é vitrine que você vai mostrar as coisas que você faz. Mas você não vai ficar lá na frente da vitrine assim. Bom, pelo menos é o que eu acho. É o caminho pra você mostrar o que você está fazendo. Não querer achar que no conteúdo do Instagram você vai ganhar dinheiro, né? Acho que ficou claro. Então, às vezes, a gente precisa entender um pouquinho disso, tá, mano? Torço muito por você, mas acho que você precisa fazer uma estratégia um pouco mais certeira, tá, mano? Porque vai demorar pra pingar uma grana, cara. Ainda mais que não tem muitos seguidores, o vídeo não viraliza muito. Mas a gente precisa entender um pouquinho a diferença de um hobby pra entender um pouquinho do que é... Trabalho, mano. Trabalho. Uma questão de sobrevivência, tá? Trabalho. Rede social. Tudo isso aqui é trabalho, gente. Isso aqui é trabalho. Tem que lembrar, é só um trabalho. E aí, eu acho que é uma parada muito louca da gente olhar e falar assim, cara, nem todas as paixões nossas e coisas que a gente é muito bom e que a gente vive bem, que a gente vive e faz bem, vão pagar nossas contas, pô. Ainda mais num país desgraçado como você vive, destruído. Nem todos os trampos, principalmente aqui, a gente não tem um mercado cultural. A gente não tem um mercado de música legal. A gente não tem um mercado de arte fácil de ser acessível. A gente não tem. E às vezes a gente precisa entender que se a gente entrar em certo rolê, a gente tá renunciando ao outro. Ah, tô aqui vindo trabalhar com artes. Beleza, cara. Qual que é a realidade de quem trabalha com artes? Qual que é o futuro, a perspectiva que você vai ter trabalhando com artes? Ah, vai ser puxado, vai ser difícil. É. Ah, não, mas eu vou mudar, vou fazer. Então, assim, eu acho que a gente bota fé demais e encara muito pouco a materialidade da parada. Porque, assim, o amor, a fé, né? É a mesma coisa que eu falei do cara lá empreendendo. Pô, tu pode ter muita fé na parada, tu pode acreditar muito na parada. Mas, irmão, o bagulho também pode dar muito errado, né? A gente precisa ter um pouco de... Por mais que você tenha abril, por mais que você tenha disposição, tem coisa que tem teto. Tem coisa que tem teto e a gente precisa encarar certas coisas com realidade. Cada escolha é uma renúncia. Cada escolha é uma renúncia. Isso é a vida. Cada escolha é uma renúncia, isso é a vida. Eu, quando fui querer fazer artes, entrei, me formei, olhei pro mercado e falei assim, cara, eu não tenho o contato dentro da área que muita gente tem. Eu não tenho o padrão que muito ator é contratado. Eu não tenho o dinheiro que muito ator é contratado. E eu não tô na idade que muito ator é contratado. Eu não sei cantar, eu não sei dançar. Eu não vou mamar o Zé Celso pra conseguir um emprego na oficina, sabe? Eu não vou sentar no sofá do Wolf Maia. Eu vou morrer pobre, pô. Eu vou morrer pobre se eu tentar ser ator. Essa é a parada que eu olhei e percebi. E eu falei, não, vamos por outro caminho. E também não escolhi um caminho muito mais fácil, não, que é o do jornalismo. Mas é um caminho que eu olhei e falei assim, cara, aqui as probabilidades são um pouco maiores. E essa coisa de vocação jogam muito nas nossas costas. Que vocação, culpa, vocação, né? Vocação vai resolver, vocação vai pagar, vocação vai dar um jeito. Amigo, vocação não resolve nada, amor não paga conta. Quando você tem filho, quando você tem mulher, quando você tem conta pra pagar. E esse é um negócio que eu já falei pra mais de uma pessoa na live. Ó. Ah, tô largando meu emprego na empresa ABCD
para seguir meu sonho e dar aula de sociologia. Parceiro. Não. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não. Não troque o certo pelo duvidoso se você não tem certeza ou, assim, visão que esse duvidoso pode dar certo. Tá ligado? Não vale a pena. Não vale, não saia. Ah, mas eu odeio meu emprego. Você vai odiar mais o desemprego. Acredite. Você vai odiar mais o desemprego. Você vai odiar mais o estresse da sala de aula. Vai odiar mais. Confia em mim. Confia em mim. Hoje, fazer coisa que é o sonho da vida, que é o que deseja. Eu te dói falar isso, né? É uma decisão cada vez mais pragmática. Pragmática. É o que dá dinheiro, é o que ajuda, é o que vai destruir, já era. É isso. Acabou. Tua vocação, teu amor não resolve a parada. Não resolve. Muito professor ganha mal e continua no emprego ganhando mal. E a galera joga, tipo, não, minha vocação é dar aula. Eu não sei o que. Pô, filha, sua vocação devia ser estar viva. E muita gente, ela acaba jogando tudo como se não, é a vocação do professor. O professor tem que amar a profissão. Policial tem que amar a profissão. Pô, imagina você colocar sua vida em risco, você tem uma mulher, você tem um filho, você tem um monte de coisa pra resolver, mano. E aí, tu tem que deixar o bagulho de lado porque você não... Porque você é uma parada? Não, bicho, você tem que pagar suas contas, tem que estar vivo, mano. Sabe, essa é uma questão que é muito importante. Não adianta amar. Não adianta amar. Tem que pagar as contas, tem que existir, mano. E você tem que poder existir como adulto funcional. Muito adulto que trampa aí na vocação, no que ama, pô, o cara passando perrengue, precisa rebolar, precisa fazer não sei o quê, precisa tá dando um jeitinho, precisa tá sempre rebolar no jet ski. num perrengue muito grande. E ele não consegue ter uma vida adulta de qualidade, mano. Não consegue ser um adulto funcional. Porque o trabalho dele, mano, ele esgana ele, velho. Tá, que tem que olhar pro mercado, sim. Carreira não é profissão. É um pouco disso, assim, tem que amar o que você trabalha, mas você também precisa olhar e entender, tipo assim, pô, será que eu existo? Será que eu vou ter condição de viver? Será que as coisas vão acontecer? Tipo, eu amo muito o que eu faço, mas eu vou ganhar muito pouco. Cara, isso vai funcionar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Pô, sabe uma coisa que eu saí pro mercado de influência? Eu olhei pro mercado de jornalismo, já lá dentro, olhei e falei assim, cara, ninguém se aposenta aqui dentro. Então, eu vou criar minha própria parada. Tanto que eu nem criei o bagulho de ser influenciador, né? Eu criei o meu veículo. O lance de influência veio depois. Porque eu vi que ninguém se aposentava, mano. Eu vi que ninguém se aposentava. Falei, não quero estar num lugar que ninguém se aposenta. Então, vou pegar essa minha experiência, vou criar a minha parada, onde o dinheiro venha pra mim e não preciso terceirizar pro outro. Então, assim, tem um cuidadinho que a gente precisa ter, assim, com a nossa carreira, com a nossa profissão, com o nosso dinheiro principalmente. Quantidade de eventinho que eu ia. Mas também, Ed, tu não quis fazer nenhum sacrifício pela carreira de ator. Porra, mano. Pelo amor de Deus. Mas sacrifício o quê? Que sacrifício que eu tinha que fazer? Tem uma diferença de querer muito e de ser louco, entende? Cara, e aí, olha esse termo, né? Sacrifício. 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 Ó. Oferenda ritual a uma divindade que se caracteriza pela imolação real ou simbólica de uma vítima ou pela entrega da coisa ofertada, pessoa ou coisa sacrificada. Envolve renúncia, esforço pessoal, disciplina, associada à superação de dificuldade e altruísmo. Meu irmão, se sacrificar pelo seu trabalho significa você abrir mão da sua própria vida para viabilizar uma possível sobrevivência biológica. Possível. Então, quando a gente vê um termo como esse, sacrifício, olha como isso ideologicamente tem potência. Porque vira quase uma parada moral. Uma parada moral. Você tem que se imolar, se botar na mesa da oferenda, de perna aberta, igual um frango assado, pra você ser moralmente elevado e assim alcançar seus sonhos. Tá maluco? Tá maluco? Tá doido? Sacrificar pelo quê? Pelo sonho, pelo abstrato. Pelo amor. Pelo amor de Deus. Você olhar o bagulho e falar, pô,
Tanto que eu fui trabalhar com outras coisas por outro lado. Pô, eu vejo um monte de galera que estudou teatro comigo. Mano, galera fodida, mano. Fodida. Mesmo uma galera boa. Porque assim, porque passa um mínimo do mínimo do mínimo. E aí tem que abrir mão de quê? Abrir mão de ter uma casinha legal pra morar, de ter um carro, de Ter morar num bairro estabilidade, legal, de ter uma conforto. condição legal. E o sacrifício de ator é mamar um diretor, normalmente, né? Essa é a parada que acontece. Então, assim, a gente precisa entender um pouco do mercado que a gente tá, a condição que a gente tá. Porque tem muita coisa que não depende só da gente, depende também do contexto que a gente tá. E aí, essa é uma parada que eu conto muito pra vocês e falo, e tá até no livro, né? Que a gente vai pros mercados de trabalho, às vezes, com a opinião do nosso pai, da nossa mãe, que eles falam, acredite nos seus sonhos e tal. Não, meu pai até hoje vai ficar puto comigo, me xinga. Fala, porra, estudou tanto tempo, fez tanta coisa e no fim do dia não quis fazer a parada. Porque meu pai acreditava que era só eu querer e o bagulho ia dar certo, entendeu? Só que eu, quando tava lá dentro, eu olhei e falei assim, mano, eu posso querer muito, velho. Muito. Isso aqui não vai dar. Sabe? Não vai dar. Porque querer não é Sabe, isso suficiente, aqui- né? Prefiro, pô, sem sacanagem, gente. Eu amava fazer teatro. Amava. Pra mim era do caralho. Mas assim. Olha, agora eu vou falar uma coisa triste até pra você falar de sacrifício, tá? Se eu Atenção. quiser hoje fazer uma peça de teatro agora, eu arranjo o diretor, eu arranjo o teatro Na e hora. eu tenho um público. Teria uma carreira melhor agora, teria mais sucesso no teatro agora, se eu parasse agora tudo, falasse, vou fazer teatro, que nem o Marcos Lacerda fez. Puta, nossa, daria muito certo. Mais agora do que se eu tivesse continuado lá atrás. Olha que doido. Se eu parar agora, olhar e falar assim, quero reviver aquele meu sonho. Agora, teria dado certo. Estaria voando. Do que se eu tivesse tentado lá atrás. Mano, eu teria feito Tiro na algumas água. peças, teria fazendo peça até hoje. Talvez eu estaria trabalhando em bastidor, lutando pra estar em bastidor de peça. Talvez estivesse dirigindo uma coisa ou outra. Pô, reparei que tinha um núcleo fechadinho muito da galera da USP. Muito magro. Então, assim, o bagulho de vocação é uma doideira, mano. Esse bagulho de vocação, a galera vai achar que você precisa morrer pela sua vocação. Você não precisa morrer pela sua vocação, mano. Você precisa ser um adulto funcional, você precisa ter suas contas, precisa separar amor de existência. Isso que você ama faz você ter uma subexistência, olhar e falar assim, não, primeiro eu preciso existir bem e depois eu vou fazer as paradas que eu amo, entendeu? Acho que é um cuidado muito grande, mano. Concordamos. Era só uma mamada e teremos o Ed Santoro Moura em Hollywood. Nossa senhora, terminou desse jeito. Pô, era só desculpa, não quero mamar a galera do teatro, né? Errei muito nisso. Mas isso é foda, mano. Tipo, país que já tá precarizado no Complicado. trabalho. Gente, o trabalho já tá precarizado pros trabalhos levados a sério. Imagina pros trabalhos que Não, nem é levado a sério, né? O número de engenheiros, mestres, doutores que estão fazendo aplicativo. Porque não tem absorção de mão de obra. não são levados a sério pela maioria das pessoas, pô. Fudeu. Precisa olhar pro bagulho, precisa parar de olhar pra vocação, mano. Precisa olhar pra sua vida como adulto. Isso que você acabou de assistir é um corte das Rapaz. Sonho não enche barriga. Palavras duras, né? Verdades doloridas. Mas é importante tirar o band-aid do machucado e perceber que existe um machucado, né? Pra começar a refletir. Bom corte. Triste, mas bom corte.